Bom dia, irmãos, graças e paz, mais uma vez juntos para uma escola dominical abençoada, assim esperamos, e queremos compartilhar com você nessa manhã sobre o que você espera do discipulado. Quando nós falamos sobre discipulado e viemos falando há tanto tempo, né, nesse período todinho de confinamento, nós temos ministrado sobre a importância do discipulado, a visão do discipulado, no intuito de fazer com que a igreja entenda a importância do discipulado na vida da igreja, de quão o discipulado ele é essencial. Ele não é uma opção, mas é um mandamento de Jesus, além de ser extremamente bíblico, não somente no tempo de Jesus. Jesus se utilizou dessa, não posso falar que é uma ferramenta, porque a visão de discipulado, ela contém ferramentas, então ela é muito mais do que uma visão, do que um método, do que um processo, que contém ferramentas que ajudam a construir uma igreja mais sólida, uma igreja mais saudável. Então, quando nós assimilamos a visão do discipulado e temos esse entendimento, nós vemos claramente que isso é imprescindível, não há como faltar na vida da igreja. Então, nessa manhã, eu queria compartilhar aqui com vocês, nessa escola dominical, o que você espera do discipulado? Qual é a sua expectativa? O que você tem aguardado no seu coração a respeito do discipulado? Então vamos hoje, nessa manhã, trabalhar especificamente com esse intuito. Hoje nós estaremos juntos à noite com um culto abençoado e tenho certeza de que você será edificada pela palavra do Senhor. Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses dias que eu entendo ser um dia de chamamento, um dia de convocação da igreja do Senhor a um tempo de busca, a um tempo de clamor a Ele, a um tempo de consagração e dedicação. Nós estaremos a partir dessa semana que entrando num propósito de oração e jejum. Nós vamos estar colocando isso nos grupos, vamos estar falando nas lives e compartilhando também no tempo de esperança, mas acima de tudo trazer a consciência à igreja do quão é necessário nós buscarmos ao Senhor nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Amém? Então vamos fazer uma oração nesse momento. Queria que você fechasse os seus olhos e nós pudéssemos estar orando por esse tempo precioso que nós passamos juntos aqui. Deus, nós queremos consagrar essa manhã ao Senhor, essa manhã de escola dominical, que seja uma manhã de edificação do Teu povo, seja uma manhã onde podemos partilhar da Tua palavra, ó Deus, partilhar daquilo que o Senhor deseja para a Sua igreja. Há tanto tempo, ó Deus, o Senhor vem trabalhando de diversas formas e de diversas maneiras a manifestação do Teu Espírito na construção dessa igreja, Deus, que o Senhor mesmo sonha, Pai, que possamos corresponder à sua expectativa e que possamos estar sempre, ó Pai, aqui nesse tempo onde compartilhamos a Tua palavra, um tempo de bênção, um tempo de aprendizado, um tempo onde nós nos descobrimos mais verdades a respeito do Teu reino, ó Deus, de princípios que aplicamos na nossa vida, de coisas que são fundamentais em nós, Deus, para que possamos viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoada no Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a nossa escola dominical, ó Deus, e eu peço que aonde os irmãos, onde as irmãs, cada irmão, cada irmã, cada família está agora, Pai, possa estar sendo abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O que você espera do discipulado? O que você tem colocado no seu coração como expectativa a respeito do discipulado? Mas é um programa, como muitos falam, é uma ferramenta, é se reunir em grupos familiares, são células,
participar de encontros. Então, a discipulado é muito mais do que isso. Discipulado é basicamente estar se preocupando com pessoas. E nós temos o entendimento claro de que o discipulado não é apenas atividades que são constituídas na igreja que ajudam a melhorar as pessoas a estarem consolidadas no corpo de Cristo. Muito pelo contrário, né? Ela é muito maior do que isso, não é apenas isso, isso faz parte da vida de discipulado. Assim como eu tenho dito para vocês que igreja é muito mais do que se reunir num encontro dominical na igreja, seja na escola dominical, seja no culto à noite. A igreja é muito maior do que isso, a igreja é muito maior do que um templo, a igreja é muito maior do que a instituição, a igreja é muito maior do que um lugar para se reunir, a igreja é muito maior do que atividades que desenvolvemos na igreja. Todas essas coisas elas fazem parte da igreja, mas ela não é a igreja. Então, dentro desse algo maior que é a igreja do Senhor, que é indivisível, né, é transdenominacional, porque ela não é simplesmente interdenominacional. Ela faz parte, abrange. Quem criou as denominações foram nós. Jesus não criou nenhuma denominação. Mas a possibilidade de, como cristãos, seguidores e seguidoras do Senhor Jesus, nós possamos viver a dimensão daquilo que o Senhor estabeleceu como sua igreja, que o inferno não prevaleceria contra ela. Por isso, a necessidade de amadurecermos na fé, a necessidade de nós crescermos, ter uma comunhão mais profunda com o Senhor, de uma espiritualidade mais sadia, mais intensa, onde nós nos tornamos a referência para muitas pessoas. Esse é o objetivo. A gente precisa crescer e nos tornarmos referência e não ser apenas crianças, meninos e meninas na fé, sujeito a todo o vento de doutrina, onde temos uma dificuldade de assumir responsabilidades como pessoas adultas, né, na fé. Então vamos lá, o que se espera basicamente da membresia da igreja? Então nós esperamos, primeiro, compromisso e comprometimento. Dificilmente um crente, ele será um crente maduro se ele não tiver compromisso e comprometimento com as coisas de Deus, né? Então, pastor, o senhor não está falando aí sobre que não é só isso, só atividade. A atividade ela tem que ser uma consequência, um desdobramento. Então, por isso que a gente vê que quando existem crentes que eles não estão comprometidos, não estão compromissados com a obra de Deus, eles estão muito longe daquilo que se espera de uma vida cristã. Então, compromisso e comprometimento é uma consequência, é um desdobramento da sua vida consolidada em Cristo, da sua espiritualidade sadia e da sua caminhada, da sua jornada de fé. A dedicação, ou seja, você dedicar os seus esforços, você ser uma pessoa... geralmente, quando a pessoa é comprometida e tem um comprometimento, ela é uma pessoa dedicada, né? A obediência e a oração. Então, essas coisas, elas são fundamentais na vida de um discípulo, né? De uma discípula. O compromisso, vamos lá, primeiro, compromisso e comprometimento. Ele se levantou, está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 28, onde diz assim, ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então, deixa tudo. Tem coisas que muitas vezes nós consideramos mais importantes. Isso aqui eu vou deixar, e vai deixando as coisas de Deus para trás, vai deixando, vai fazendo de qualquer jeito, e não é bem assim, porque aí a gente vê e avalia como que está o nosso coração, de quem é o nosso coração, com quem estamos de fato nós nos comprometendo, né? A presença, as tarefas, os horários. Como é que você é diligente nisso ou você é negligente? Você negligencia a sua presença, as suas tarefas, aquilo com o qual você se comprometeu, os compromissos que foram estabelecidos através daquilo que você entende como o seu chamado na vida da igreja, os horários, né? Então, isso faz parte da vida de compromisso e comprometimento com o Senhor.
Então, grande parte do efeito do discipulado em sua vida depende não da quantidade de ministrações ou de quem vai ministrar, mas do seu compromisso. Porque as pessoas colocam a expectativa fora delas. Muitas pessoas na igreja falam assim, quem é que vai ministrar? Quem é que vai fazer isso? Como é que vai ser a ministração? Eu gosto da ministração de fulano de tal. Quando, na verdade, porque você vai ficar sempre dependendo de pessoas para você crescer, você sempre vai ficar dependendo de coisas que são realizadas na igreja para que você cresça. Esse tipo de pessoas, elas estão sendo ministradas, é igual um saquetel furado, elas estão sempre sendo ministradas e nunca se permitem uma mudança, quando na realidade elas têm dificuldade de entender que a mudança tem que acontecer dela, né? De um compromisso dela, de algo que parte do seu coração. Segunda coisa, a dedicação, né? Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Então, colocar em prática os princípios que aprendemos é fundamental, né? Então, lembre-se de que sem dedicação não se pode ser nada, muito menos um discípulo. Você não pode construir nada sem uma dedicação. Como é que possibilitaremos essa transformação na nossa vida se não houver uma dedicação naquilo que fazemos, né? Terceira coisa, a obediência. Por que me chamais Senhor, Senhor? Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Esse é o princípio básico da vida do discípulo. Se você não estiver disposto a obedecer, não tem como ser discípulo. Se precisarmos que você faça algo que não gostaria de fazer, né? E aí, como é que fica? Então, algumas vezes nós somos chamados a fazer o que não queremos. Jesus disse para Pedro, Pedro, hoje você te cinges a ti mesmo, ou seja, você se veste a você mesmo, você escolhe as roupas que você se veste, você vai para onde você quer ir, mas vai virar um tempo onde você vai ser um discípulo, você vai ser um seguidor, e te vestirão, né? Outros te vestirão com vestes que você não quer vestir e te levarão para onde não queres ir, porque é muito mais importante você obedecer a Deus do que você obedecer às vontades e os desejos da sua alma. Mas Jesus também, ele teve o seu encontro com os seus rebeldes, entre aspas, né? A sua turma ali não foi fácil de ser discipulada. A célula de Jesus era uma célula muito, 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 muito complicada. E Jesus, ele fez isso para mostrar para a gente que todos nós podemos ter pessoas que muitas vezes no início, às vezes até depois de muito tempo na igreja, ainda são muito complicadas com relação às suas expectativas de fé, ao seu temperamento, à sua personalidade, com uma dificuldade de obediência muito grande. Então, e por quarto, a oração como disciplina espiritual e não por obrigação ou ritual. É bem verdade que a oração é uma disciplina espiritual, né? Não obrigatória. Eu, por exemplo, tenho todas as minhas manhãs a minha devocional com Deus, e há muito tempo deixei de entender isso como obrigação, mas algo como vital para mim, algo como vital para o corpo, que é tomar um café da manhã, se nos alimentarmos depois de passarmos dormindo uma noite inteira, e sabermos que o corpo precisa de alimento. Então eu não entendi mais, depois de um tempo, o meu tempo devocional como uma obrigação ou algum tipo de vida ritualística que tivesse que ser cumprida por obrigação. O que me move não é a obrigação, o que me move é o meu desejo de estar com Deus. E aí se torna podemos chamar de disciplina, né? Basta você fazer um exemplo aqui muito claro. Um exemplo que eu posso dar é o exemplo do exercício físico mesmo. Quando pessoas, às vezes, elas precisam se exercitar, entrar numa rotina de caminhada, né, às vezes vai para uma academia e a fazer exercícios implica em você colocar esforços, né, aquela coisa toda que é penoso. No início é muito difícil você sair da inércia,
uma coisa que você nunca fez, é cansativo, mas depois de um tempo você acaba não somente se acostumando, como você entende como isso necessário, você sente falta do exercício físico, né? E ele é fundamental para que tenhamos uma vida mais saudável. Então deve ser uma experiência diária na vida do discípulo e na vida da discípula, né? Como forma de submeter-se à vontade do Senhor com relação à sua vida como discípulo e como discípula, né? Então esse é um princípio básico. As coisas vão começando, nada começa grande demais, mas ali, né, estabelecer coisas que sejam alcançáveis, mensuráveis, né? Nada de muito grande, vou começar assim e tal, e você coloca uma expectativa de fazer uma coisa que você não vai conseguir. Então comece, ainda que você comece pequeno, mas comece, né? Deus não despreza o dia dos pequenos começos, mas comece a mudar de alguma forma. Mas e aí, pastor, o que Deus está esperando de mim? O que Deus está esperando de você, meu irmão? Vamos lá. Talvez você já tenha até alguma ideia, mas pode ser que você nem tenha pensado nisso. Então a sua primeira tarefa, na perspectiva do discipulado, vai ser orar, jejuar. E por isso, nessa semana, né, numa só frase, você responderá isso agora, nessa semana que nós vamos entrar. Então eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus lhe conduza, né? Como que você vai? Ore, jejue. O que você pode fazer? Pastor, não estou podendo fazer nada porque eu estou confinado, eu estou em quarentena. Você pode fazer muita coisa. Inclusive você pode utilizar todos esse material que está sendo disponibilizado para você ajudar, evangelizar pessoas, você comunicar pessoas, né? Compartilha, faça alguma coisa que esteja ao teu alcance, você como pessoa, pense nisso, ore sobre isso, jejue sobre isso, de que forma você pode ajudar alguém. Não se coloque simplesmente como um alvo, um objetivo de alguém a ser sempre ajudado, porque isso te atrapalha no crescimento, isso te atrapalha na sua vida com Deus. Mas o que você pode oferecer dentro das suas limitações, mas como algo que você pode já começar a colocar em prática, dentro da sua prática de exercícios espirituais. Comece a colocar isso diante de Deus. Pratique essa transformação, pratique essa mudança. Então, o discipulado é algo simples, e a gente fala sobre a simplicidade do discipulado, está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu costumo dizer, e que nessa semana que passou, lá na terça-feira, eu falei sobre, quando nós estávamos falando sobre casais, e o irmão Alexandre e a irmã Márcia, casal abençoado que pastoreamos lá no Meia, eles deram o seu depoimento, o seu testemunho, e eu disse isso, né? Ninguém está autorizado a descer da cruz. A cruz é diária, né? Tome a sua cruz, né, e siga-me, negue-se a si mesmo, diariamente. Então, porque quando descemos da cruz, nós desonramos a Deus, as pessoas, principalmente as pessoas que estão à nossa volta. E seguir a Jesus. Então a gente é simples, mas também é um exercício que implica em você sair da inércia e começar algo novo. Então, como Jesus era simples, ele disse assim: vem e segue-me. Nos preocupamos mais com o que fazemos do que com o que somos, né? A gente sempre diz, vou deixar de fazer isso ou fazer aquilo, mas nunca nós pensamos, né, vou passar a ser uma pessoa boa, que ama mais, melhor do que eu era, que doa mais, menos egoísta, menos possessiva. Não fique pensando só na bênção de Deus para a sua vida, e porque eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado. Pessoas que vivem assim, elas estão sempre buscando a bênção e nunca crescem, elas estão sempre dependentes, elas são sempre carentes, são eternos carentes, e têm uma dificuldade enorme de romper, né? Então elas sempre querem afago, elas sempre querem carinho, elas sempre querem atenção, elas sempre se colocam como alvo de Deus, mas nunca se colocam como alguém que ajuda outras pessoas. E a gente entende que a gente deixa de ser simplesmente poço para receber água, foi o que Jesus falou àquela mulher samaritana, para fluir água viva de dentro de nós. Porque quando nós fazemos isso, quando flui, ele está falando de sair de algo de dentro. É quando você doa para alguém, é quando você faz alguma coisa por alguém. E aí então
né, começa a fluir de você, essa nascente, né, começa a brotar água. Então, todas as vezes que nós nos voltamos para nós mesmos, essa água apodrece, ela se torna uma água retida ali, nós só queremos a bênção para nós. Mas todas as vezes que nós liberamos de nós mesmos, então nós começa a fluir rios de água viva. Por que às vezes eu faço essa pergunta? Por que o Mar Morto é morto? Não tem nada, não tem nem barco, porque o sal corrói tudo. Ao longe você vê aquela imensidão daquele mar azul, mas um azul forte, cristalino, lá no meio, lá tem aquelas pedras de sal, de cristal, coisa impressionante. Você boia ali, né? Você não, chega lá, o guia diz assim, olha, você é proibido de mergulhar a cabeça aí, porque pode ser que você fique cego. Então nem mergulha a cabeça para fechar o olho, nem pensa nisso. Você simplesmente fica boiando ali na beira da água, você vê aqueles cristais de sal, né? E um pouco mais ao norte, e ali não tem nada, no Mar Morto não tem nada, mas um pouco mais ao norte tem um outro mar chamado Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, como queira, mas ali tem a vida é exuberante. Ali tem peixes, tem todo tipo de vida, árvores, né, ao seu redor, vegetação, né, completamente diferente do Mar Morto, que é deserto, né, desértica aquela área, cercada de covas profundas, que é até perigoso você chegar, né, em alguns lugares, quando você se aproxima do lugar propriamente onde é a região turística, mas engolidores, né, chamado de engolidores, que você pode cair ali e você nunca mais aparecer, né, uma coisa assim terrível. Você vê como aquele lugar, e segundo os estudiosos, aquele é exatamente o lugar onde se encontra Sodoma, né? Então, essa perspectiva da falta de vida num lugar e a abundância de vida em outros lugares onde tem pássaros, vegetação, todo tipo de vida abundante, animal, vegetal, mineral. E qual é a diferença do mar? Por que o Mar Morto é morto? Porque ele é muito salgado. Sim, mas por que ele é muito salgado? Porque simplesmente ele não reparte nada com ninguém, por isso que ele é morto. Todas as vezes que nós nos ensimesmamos, todas as vezes que nós estamos voltados para nós mesmos, nós morremos. Então a vida ela começa a partir de quando você se entende como o doador da vida, quando você se preocupa com pessoas, quando você entende que é muito melhor você fazer a missão do que você falar sobre missão, do que você ser simplesmente o alvo da missão. Se você é igreja, você tem que mudar esse entendimento a respeito do que é ser um crente. Por isso o discipulado, ele promove essa transformação e mexe muito com a gente, porque ela tira o discipulado, a visão de discipulado tira a gente do nosso comodismo e nos empurra para a missão. Então, e seguindo, né, a gente vai ver aqui que nós podemos dizer assim, eu vou ser uma pessoa menos possessiva. Nenhum dos discípulos, eles estavam prontos. Eles aprenderam no decorrer do caminho. Ninguém precisa estar totalmente pronto para fazer as coisas. Nós vamos aprendendo na medida que nós vamos andando. O caminho se faz ao andar. Então a gente tem que dar o primeiro passo. E muitas vezes a gente vê como nós somos complicados, não é verdade? Quando pensamos em ser discípulos, né, nós já logo pensamos no que temos a oferecer, logo pensamos naquilo que nós temos para dar. Quanto mais perfeito eu me achar, mais me sinto preparado para ser discípulo. Não é questão de você atingir a perfeição. Até a Bíblia fala sobre isso, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não que estejamos encontrando, não exista ninguém perfeito, mas que existe um alvo, um objetivo de nós nos separarmos e nos consagrarmos para Deus. Então, de nós nos dedicarmos e falar assim, bom, eu vou me preparar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou me permitir mais, tudo isso começa com comprometimento, começa com a obediência, começa com o tempo de oração, começa com a prática de exercícios espirituais. Será que Pedro pensou no seu currículo? Será que Mateus pensou no seu caráter? Simplesmente a gente deve aceitar o chamado, abrir o nosso coração para que Deus
faça o resto. E aí então a coisa acontece, crescimento, porque crescer, só quem pode promover crescimento é Deus, mas a gente tem que se permitir, né? Então o negue-se a si mesmo significa abra mão do que você acha que deve ser o seu padrão de vida, né? Não pense que você deve retribuir o que o Senhor fez, jamais conseguiremos fazer isso, nós jamais atingiremos esse nível de retribuição pela misericórdia e pela graça de Deus na nossa vida, né? Ou que Ele deva retribuir o seu trabalho, esse é um outro lado, né? Uma vez eu escutei de uma pessoa que é pastor, inclusive, ou pelo menos estava tentando ser pastor, já tinha feito seminário. Deus está em julgo desigual comigo, porque eu faço, Deus nunca me retribui. Esse é o tipo de pessoa muito complicada, que jamais conseguirá se estabelecer como uma referência de fé ou de liderança, porque na realidade, como nós já vimos por aqui, o exemplo, o modelo de liderança de Jesus era uma liderança servidora, né? A base era a consagração, e aí o próximo, né? E a nossa e Deus sempre no centro da nossa vida. Então, os discípulos apenas amavam o Senhor. Então, aprenda a condicionar seu ego à vontade do Senhor. Aprenda a condicionar as suas vontades à vontade de Deus, né? Isso significa crucificar a si mesmo. Então, tome a sua cruz e siga-me significa tomar a cruz, significa morte de um estilo de vida que nós já temos, muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Algumas coisas precisam morrer, mas só descobriremos no decorrer do discipulado, assim como os discípulos de Jesus. Na medida que nós vamos seguindo Jesus, né, nós vamos entendendo que há coisas mais profundas, nós vamos descobrir outras coisas que precisam, de fato, morrer na nossa vida. Por fim, permita que o siga-me de Jesus ecoe todos os dias no seu coraçãozinho. E você seja, então, um discípulo, uma discípula. Então, voltando lá ao que nós estávamos falando logo no início, qual é a sua expectativa a respeito do discipulado? O que você espera do discipulado? Então, entenda isso, que mais do que simplesmente um programa, mais do que simplesmente processos ou ferramentas, mais do que simplesmente células, grupos familiares, né, é que você é o alvo do amor de Cristo. Não somente para ser alcançado e ser salvo, mas para ser edificado e ser instrumento de libertação na vida de muitas pessoas. E assim nós cumprirmos o chamado de Deus, sermos missionários no nosso talento, na nossa vocação, naquilo que Deus permitiu que fôssemos, em qualquer esfera, em cada área da nossa vida, nós possamos mostrar que realmente somos seguidores e seguidoras do Senhor Jesus. Não simplesmente para sermos alvo da bênção, nós somos o objetivo final da bênção. Não, o Senhor nos alcançou para que nós possamos ser instrumentos de alcance na vida de muitos. O Senhor nos libertou para que nós possamos ser instrumentos de libertação na vida de muitos. O Senhor nos confiou uma missão. Então, e para isso, a visão do discipulado trabalha, para que a gente possa se libertar de nós mesmos e possamos ser instrumento de libertação, de salvação, de edificação na vida de muitas pessoas, né? Amém? Que assim seja em nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Queria orar por você. À noite, mais tarde, estaremos juntos com um culto abençoado, com a palavra abençoada do céu sobre a tua vida. Chame outras pessoas, convide outras pessoas, compartilhe, né, tudo aquilo que a gente tem ministrado sobre nesses dias, sobre discipulado, aqui em nome de Jesus. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te dar graças por esse tempo precioso, tudo aquilo que temos compartilhado, que encontre abrigo em nossos corações, ó Deus, cada coração, cada irmão, cada irmã, e que nós possamos ser muito mais, ó Deus, do que aquilo que fomos até hoje, porque temos a certeza de que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, e que deixemos de ser crianças simplesmente esperando que sejamos o tempo todo alvo da tua bênção. Sim, Senhor, nós somos alvos da tua bênção,
mas que também sejamos instrumentos da tua bênção na vida de muitas pessoas. Que assim possamos cumprir o chamado que o Senhor nos fez como igreja. Que a tua bênção seja sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a ação poderosa, consoladora, confortadora do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, e todos digam amém. Beijo no seu coraçãozinho, até mais tarde, se Deus quiser.